Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Já vou começando assim, ó. Tô fora do Z4, tô fora do Z4, tô fora do Z4, tô fora do Z4. Que Deus possa abençoar esse final de semana e a sua vida, meu amigo Cruz Maltina, minha amiga Cruz Maltina, e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E esse vídeo tá para lá de especial porque, ó, o meu Vascão, o seu Vascão, saiu do Z4 e para nunca mais voltar. Estou muito feliz e feliz mesmo. Bom, a gente vai falar muito aí sobre a classificação, como que ficou a tabela. Vou mostrar aqui para vocês jogo por jogo, certo? E vamos falar também aqui sobre Vasco da Gama e Flamengo, clássico dos milhões aí. O Vasco com alguns problemas aí para escalar o time, mas vai ter reforços também à vista. Olha, ontem a gente teve uma notícia muito boa com relação a pagamentos aí de dívidas e a gente vai falar muito aí também sobre um assunto que pouca gente tem falado, que são as eleições do Vasco da Gama, porque as eleições ontem foram judicializadas. Laureano, por quê? Você vai ficar sabendo nessa edição aqui. Então a gente vai começar aqui falando sobre a situação da classificação. Eu vou colocar na tela tudo bonitinho para você ver que o Vasco da Gama, ó, deixou a famigerada zona do rebaixamento e eu volto. Então, meu amigo vascaíno, vou mostrar para vocês como que ficou a situação da classificação após os jogos de ontem. Olha só que maravilha. Ontem a gente teve dois resultados que favoreceram o Vasco da Gama. E coloco aqui para vocês quais foram esses resultados. Olha, o Flamengo venceu a equipe do Cruzeiro lá no Mineirão, em BH. Esse resultado foi muito bom porque está empurrando o Cruzeiro cada rodada para a zona do rebaixamento. O clima no Cruzeiro está horrível e o Ronaldo culpou aí a torcida do Cruzeiro. Outro resultado que foi muito bom foi a vitória do Red Bull Bragantino para cima do Santos, não apenas aí pelo fato do Santos ter perdido, mas também pelo quesito saldo de gols, porque o Vasco abriu 5 gols de vantagem com relação a saldo. O Vasco hoje tem -10 e o Santos tem -15. O Corinthians deu uma respirada ontem, né? Porque o Fluminense acabou entregando a partida. Então é o seguinte, olha só, vamos colocar aqui para o pessoal poder entender. Existem 3 equipes que estão ali com 30 pontos, né? Santos e Goiás. Lembrando que o Vasco vai jogar ainda contra a equipe do Goiás lá no Serrinho. Mas essa vitória do Vasco contra o Fortaleza e os resultados de ontem, né, embolaram toda a tabela. Por quê? O Vasco ele está com 1 ponto a menos do que o Cruzeiro, mas reparem aqui que o Vasco já passou a equipe do Cruzeiro em número de vitórias, ó, 8-7, certo? E o campeonato está tão disputado, que hoje o primeiro time ali na zona do rebaixamento é o Santos, tem 30 pontos. A equipe que tem que está ali na Sul-Americana, o primeiro é o Internacional, que tem 32 pontos. Então, cara, do 13º até o 18º, que é o Goiás, diferença de 2 pontinhos
tudo pode acontecer. Agora, o Vasco tem confronto direto contra a equipe do Goiás, o Vasco vai jogar ainda contra o Cruzeiro e o Vasco vai jogar contra a equipe do Internacional. Então, tudo pode acontecer. Agora, só quero passar mais um dado aqui para você sobre a situação do rebaixamento, porque a situação do Vasco nessa rodada melhorou muito, tá? O Vasco hoje tem 33% apenas de chance de rebaixamento. Nesse campeonato, a nossa chance de rebaixamento chegou a 87 em determinado momento. Você já vê aqui que o Cruzeiro já está com 31,4. Então, assim, a gente vê que o América Mineiro e o Coritiba já foi, né? E vai ficar uma disputa intensa ali entre Santos, Goiás, Vasco, Cruzeiro e Bahia, certo? O Corinthians conseguiu respirar mais um pouquinho. E o Internacional também, por que não? Certo? Então, essa é a situação da tabela. Vamos lá, vamos ficar em pé para a gente falar do Vascão. Valeu! Conforme vocês viram, meus amigos, é o campeonato brasileiro mais disputado aí dos últimos anos. É um árduo caminho, mas eu tenho certeza que o Vasco não vai cair. O Vasco melhorou muito aí a sua condição com o nosso treinador Ramon Dias. E eu já falei, a minha confiança é tamanha que eu disse aqui, se o Vasco cair, eu vou cumprir a promessa do Dr. Eurico e vou viajar para a Sibéria. Mas o Vasco não vai cair e eu estou muito certo disso. E olha, vamos para o próximo assunto, que é o seguinte. O Vasco da Gama joga contra o Flamengo. Tem YouTube aí, tem um tal de Almeida Fla. Almeida Fla. É meio que o Flamengo vai passar o trator no Vasco. Aqui, ó, para você. Vamos fazer o seguinte. Eu dou um empate pro Mulambo da Gávea. Sabe por quê? O Flamengo para mim é bônus. O Flamengo para mim é bônus. E vai tomar uma sapecada no Maracanã. E o seguinte, né? O Vasco vai pro clássico aí com alguns problemas aí. Por quê? A situação do Marlon Gomes e do Rossi preocupa. E são dois desfalques aí possivelmente para esse jogo. A situação do Rossi é a situação que preocupa mais. O Rossi sentiu um probleminha lá na coxa, lá no mesmo local, certo? Então a gente tem que ficar atento a essa situação aí. Situação do Rossi, não sei se dará tempo dele se recuperar. O Marlon Gomes, a situação dele é menos grave do que a do Rossi. A gente já tem uma expectativa maior para que ele vá aí para o clássico. Porém, a gente vai ter o retorno aí do nosso capitão Medel e vamos ter também a volta do nosso principal jogador no meio-campo, que é o Paulinho. Então, na minha opinião, acho que o Vasco, ainda com essas percas aí, o Vasco vem mais forte, principalmente no meio-campo, com o retorno do Paulinho. Ontem a gente tomou conhecimento também sobre a situação de pagamento de dívidas aí do Vascão da Gama, porque foi confirmado ontem pelo presidente do Atlético Tucumã e do Lille da França que o Vasco efetuou o pagamento das parcelas atrasadas de Léo Jardim e também de Capasso. Menos mal, né? Mas a gente está questionando aqui onde foi parar o dinheiro do aporte, porque até aqui não foi feito o pagamento ainda do Piton e também do Léo Pelé, respectivamente, ao Corinthians e ao São Paulo. Bem, meus amigos, agora a gente vai falar aqui sobre um assunto que pouca gente não quer falar. Eu não quero me comprometer, senão eu vou perder inscrito, então eu não vou me comprometer. Então eu vou ficar em cima do muro, vou ficar em cima do... Aqui comigo não tem esse negócio, certo? Se você não gostar, deixa nos comentários. Vamos falar aqui sobre as eleições do Vasco da Gama,
que está marcada para acontecer no dia 11 de novembro. Vai cair num sábado. Então o Vasco, 11 de novembro aí, se eu não me engano, no sábado, o Vasco vai fazer a eleição. Ou no domingo, é no final de semana, certo? E o seguinte, as eleições do Vasco foram judicializadas ontem. Por quê? Há um debate sobre a forma de como essa eleição será feita. As eleições do Vasco aí sempre dá dor de cabeça no quesito fraude, certo? E a oposição ontem ingressou com um pedido no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para que as eleições fossem presenciais, certo? A eleição está marcada para acontecer de forma online, certo? Porém, a oposição pediu para que fosse presencial. Isto para evitar fraude, porque eleição aí no Vasco da Gama, online, a gente viu que morto vota, a gente viu aí que não houve nem comprovante aí efetivo de que o Salgado aí realmente ganhou as eleições, as últimas, né? Até hoje não foi apresentada aquela situação lá da Eleja Online. Hoje, aí também com essa Tafner, né? Que fica lá na mesma rua em Miami, que é 777 Parkins. Então, assim, preocupa muito porque se a eleição for online, a gente vai ter um possível candidato eleito. Se for presencial, outro candidato. De uma forma ou de outra, certo? A gente tem que ter lisura nesse processo. Então a justiça deu 48 horas para que o Vasco da Gama viesse a se manifestar sobre essa situação das eleições, certo? Além disso aí, teria cerca de 200 e tantos sócios aí que estariam ilegíveis, sem condições de voto, que estão constando aí nessa listagem. Então isso aí vai dar pano para manga, certo? O pessoal da Sempre Vasco quer que seja online, que é a única forma que eles têm para ganhar, para manipular aí as eleições do Vasco, né? Vamos aguardar para ver como é que vai ficar. Essas foram as notícias do Vasco, mais importante que deu bom para o Vasco. Caminho árduo, mas o Vasco deixa a zona do rebaixamento. Valeu, aquele abraço. A verdade prevalecerá. Almeida Fla, chupa, que vai dar Vasco no domingo. Aqui, ó, eu tô dando um empate pro Mulambinho da Gávea, tá? Um empate pro meu bônus. Valeu. Martelo batido.